Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você que me acompanha aqui em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, em Bonfim Paulista, nas redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Salomão. O Dr. Marcelo Viana Salomão é meu colega advogado, mestre em Direito, coordenador e professor do IBET, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, e também autor de vários livros. A nossa pauta de hoje: carga tributária brasileira. É possível suportá-la? O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Marcelo Salomão, prazer te receber, muito obrigado. Prazer é todo meu, Marco. Uma grande honra falar com você, com o seu público, aliás, do qual faço parte. Opa, muito obrigado, doutor. Nós queremos fazer aqui um parênteses e enviar um fraterno abraço ao doutor Brasil Salomão, que com certeza nos acompanha nesse instante, ok? É isso aí. Doutor, agora, de uma maneira geral, todos sofremos aí com a excessiva carga tributária, que não é brincadeira, é difícil, né, doutor? É isso mesmo? É triste, Marco, e pelo que nós vimos hoje, inclusive, e tá aí, o governo mandou para o Congresso, e o Congresso querendo aumentar essa carga tributária, né? A carga que é, sem dúvida, uma das mais altas já do mundo, e o problema é que dessa carga alta não há um retorno, né? O Brasil continua com um grande problema de saúde, um grande problema em termos de educação, uma defasagem gigante em termos de moradia. Então, o que fica essa sensação efetivamente muito ruim ao pagar o tributo é que, além do custo caríssimo, além da complexidade para pagar o tributo, efetivamente não há retorno. E fica essa nítida sensação também, Marco, de que é o seguinte: o governo, e aqui não estou falando de um partido ou de outro, porque isso é histórico no Brasil. Concordo. O governo tem uma má administração, resolve sempre da mesma forma, aumentando o tributo, criando tributo. Infelizmente. Isso é um sinal de incompetência dos governos. Puxa vida. Doutor, agora, segundo estudos aí que são divulgados, principalmente no setor da imprensa, né, e ligados ao segmento empresarial, dão conta de que a nossa carga tributária chega aí aos aproximados 36% do PIB. É muita coisa, né? É muita coisa, é muita coisa. É uma distorção. Sim. É uma distorção. Quer dizer, para nós aceitarmos com tranquilidade algo perto de 30% do PIB, teria que haver, assim, o cidadão brasileiro não teria que gastar com saúde, o cidadão brasileiro teria que ter universidades de altíssimo nível, educação já desde a educação básica primária para o cidadão brasileiro sem custo nenhum. Aí talvez pudesse comparar com alguns países do mundo que têm uma tributação altíssima, em torno de 30% também do PIB, para justificar. Senão, não faz sentido. Um país que precisa crescer, um país que precisa se desenvolver, não faz sentido 36% do PIB e aumentando. Veja, o Brasil, diferentemente do que se prega e do que se pregou, não é um país de sonegadores, Marco. O Brasil é um país de grandes pagadores de tributo. O que sustenta esse país é a pequena indústria, o microempresário e, óbvio, que as grandes empresas também. Mas quem gera emprego, mais emprego no Brasil, são pequenas e microempresas. Aí, tá vendo? E vejam, se há um problema, toda vez que o Brasil vive um bom momento econômico, se bate recorde de arrecadação. Eu tenho certeza que isso está na memória do seu público, na sua, de que nos áureos tempos do momento de economia do mundo inteiro e do Brasil, a notícia é mensal: Brasil batendo recorde de arrecadação. Então veja, produziu mais, vendeu mais, consumiu mais, o brasileiro não deixou de pagar tributo, pagou o tributo. Então isso aqui não é um país de sonegadores, isso aqui é um país de pagadores de tributo. Se pega um momento de crise como esse que nós estamos vivendo, é óbvio, a arrecadação cai, mas porque a indústria está fabricando menos, porque o comércio, que dificilmente tinha uma crise nesse momento, tenho clientes nossos hoje que tiveram uma queda nesse primeiro trimestre de 35%. Puxa vida, não estão vendendo.
Puxa vida. Doutor, é duro que a gente acompanha o noticiário aí, a cabeça do nosso ministro lá é justamente nesse sentido aí. Dificuldade, aumenta os impostos. É duro, né? É complicado. E isso infelizmente é histórico no Brasil, não é só ele. Certo. Quer dizer, por que não se fala então em diminuir ministério, não é? Em diminuir efetivamente o legislativo não toma a sua medida, tantos custos absurdos que são aí na manutenção dos deputados, dos senadores, tanta mordomia que não cabe mais nesse país. Então eu acho que o executivo pode se mexer, o legislativo pode se mexer, existem efetivamente gastos absurdos. Eu, cada vez que leio compra de tapetes, para mim, eu fico abismado que ainda tenham pessoas que tenham que colocar, às vezes até coisas que tem no judiciário, também colocar uma capinha, tem que entrar alguém para colocar uma capa na pessoa, no tribunal. Quer dizer, eu acho que a gente já superou uma série de gastos desnecessários, que esse dinheiro deve ser voltado para a população. É verdade. Doutor Marcelo, o governo precisaria cortar um pouquinho na própria carne, não é isso? Muito na própria carne, muito, uma perna inteira. É isso mesmo. Olha, meus amigos, um recadinho para você. Eu quero dar em primeira mão aqui, a Eficaz Imóveis, que é parceira aqui do ADVJus, está em novo endereço, ok? Ela está agora na Avenida Costábile Romano, 2454. Mas os telefones são os mesmos, ok? Eficaz Imóveis, portanto, agora está na Avenida Costábile Romano, 2454. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe que é rapidinho. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio, 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Salomão. A nossa pauta, a carga tributária brasileira. É possível suportá-la? Dr. Marcelo, nós aí, a carga altíssima merece realmente a crítica que sofre já ao longo dos anos, né? Mas eu acho que também que um fator que também atrapalha em muito é a falta de transparência, como que se lida com isso, doutor? Ah, sim. Não há hábito no Brasil de se verificar o que se faz com o dinheiro depois de arrecadado. Isso é interessantíssimo. Há um grupo de estudos na Fundação Getúlio Vargas analisando esse ponto, como nós brasileiros, assim como o brasileiro, depois que vota, não sabe qual deputado votou, depois de pouquíssimo tempo. Aqui no Brasil, a gente reclama do custo tributário, mas não há um ato de cidadania, pouquíssimas coisas divulgadas nesse sentido. Aliás, Ribeirão, há um exemplo aqui do instituto que faz isso muito bem, mas cadê o dinheiro arrecadado? Cadê o dinheiro arrecadado? Vou dar um exemplo muito claro aqui. Todo mundo aqui se lembra da CPMF, que inclusive estão querendo ressuscitar. A CPMF foi criada com um objetivo só, melhorar a saúde do país. Tributo que arrecadou, nós sabemos a fortuna que foi arrecadada. Melhorou a saúde no Brasil? Imagino. Mas então a gente continua vendo as pessoas aí sendo atendidas no hospital, no chão, no Brasil inteiro. Então, na verdade, falta transparência, sim, da arrecadação. Se melhorou muito com a informática, a forma de arrecadação. Mas um controle do cidadão em termos de república, de se retratar o que é feito com o dinheiro, não.
Não. Então a gente consegue, estamos vivendo um momento no Brasil muito bom, eu acho que de finalmente descobrir esses casos de corrupção, isso tudo tem que ser realmente levantado e passar limpo mesmo. E o cidadão brasileiro tem que entender que nós temos que ir atrás. Cadê o dinheiro do tributo? É verdade. Doutor, agora com toda a enxurrada aí que também nós temos de normas, leis, decretos, né? Enfim, para cumprir todas essas exigências legais, inclusive para evitar, obviamente, multas, isso onera também muito as empresas, não é isso, doutor? Esse eu diria que é um dos grandes problemas. Não chega a ser tão complicado quanto o custo do tributo, mas sem dúvida o número de normas é um absurdo. Se pensarmos, né, que nós temos quase 6 mil municípios, então cada um com as normas municipais, 27 estados, as normas federais. O que acontece é que o volume é tão grande que às vezes sai a norma nova, né? A Receita Federal sabe explicar o que aquela norma quis dizer. Então, o que dizer do gasto que a empresa tem que ter para se manter atualizada? E, de repente, ele tem um gasto com uma nova exigência e depois de 3 meses se muda aquela exigência e se tem que gastar com um sistema para reclassificar aqueles produtos em função da tributação. Isso é um custo altíssimo, faz parte do custo do Brasil, já melhoraria muito o país se essa complexidade fosse reduzida. Verdade. Doutor, uma coisa que às vezes não se passa um pouco, às vezes até despercebido, as pessoas não falam, né? Que quando se fala muito em tributo, a pessoa pensa muito em grandes empresas, né? Mas com todo esse emaranhado aí, inclusive o senhor já falou que são praticamente os pequenos que levam essa nação praticamente, né, ir para frente. E eles sofrem muito mais, né? Muito. E veja que interessante. O Brasil está vivendo um momento de queda de arrecadação. No entanto, a arrecadação do Simples aumentou. Então veja, a hora que se toma a medida correta, que é simplificar a parte, como você estava dizendo, burocrática, diminuir as alíquotas, efetivamente se arrecada mais. Agora, isso é sabido no mundo inteiro, Marco. E eu não me canso de trazer isso em sala de aula, nos congressos, onde a gente pode debater, o exemplo do Japão. Não é? Quantas vezes o Japão foi destruído? Não é? Todos os tipos de catástrofe. Como é que o Japão se reergue tão rápido do ponto de vista tributário? A primeira coisa que é feita pelo governo japonês, nos momentos de destruição que o Japão passou, o que eles fizeram? Praticamente isentaram quase que todos os tributos. Olha só. E o que não isentaram, as alíquotas ficaram muito pequenas. Então a visão era muito clara. O empresário, você precisa continuar fabricando, construindo, ajudar a reconstruir este país. O consumidor precisa continuar pagando, mas comprar comida com uma tributação menor, comprar roupa de novo, precisa de uma tributação menor. Então, na verdade, quando você abaixa as alíquotas, você aumenta a quantidade de contribuintes. Sem dúvida. E isso no Brasil seria extraordinário, e o Simples é uma prova disso. Então, na verdade, o Simples tinha que fazer, não tinha que ter restrição a nenhum tipo, a nenhuma categoria, a nenhuma atividade. Tinha que ser simplesmente em função do patamar, do valor, que inclusive está sendo discutido e tinha que ser aprovado, tem que aumentar esse valor. E não tem que ter, como já ficaram de fora algumas profissões, agora os advogados finalmente entraram, a nossa classe, a OAB conseguiu essa vitória importantíssima para a nossa classe, mas não tem que ter restrição de atividade. Puxa, fala simples, né, doutor? Deveria ser realmente ser simples e não fala de restrição de atividade, tem que ser um patamar de funções. Então, o Simples aumentou a arrecadação. O que comprova que quando a gente abaixa a alíquota, e abaixar a alíquota, Marco, não depende de reforma na Constituição. Se os municípios quiserem cobrar, tem um limite mínimo do ISS, mas se o município quiser cobrar 2% de ISS todo mundo e não 5%, ele pode cobrar. Puxa vida. Depende apenas da vontade política. Da vontade política. Se os estados se unirem para cobrar uma alíquota menor de ICMS, através do CONFAS, eles podem cobrar uma alíquota menor. Então não tem que falar de mexer na Constituição, de reforma constitucional, nada disso. É vontade política de quem nós elegemos. Puxa vida. Doutor, agora tem outros fatores também que estão ali inseridos na problemática da carga tributária, né? Além do excesso de burocracia, que nem o senhor mesmo já se reportou, a insegurança jurídica também é uma outra coisa que dá um
trabalho doido, né? Isso realmente anda traumático. Fiquei muito contente com a ida do professor Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Pois não. É um grande representante da classe, um grande professor, mas está fazendo falta ter um tributarista no Supremo Tribunal Federal. É uma matéria que demanda um conhecimento específico. Para que você tenha ideia, o último ministro que tinha alguma especialização em direito tributário foi a Leomar Balieiro. Faz tempo, hein, doutor? Há muito Nossa tempo. Senhora. Então, há uma judiação, muito mal analisado o direito tributário no Brasil, ele é judiado. Há sempre uma tentativa de protecionismo com relação aos tributos, com a imagem primeira de que aquilo se leva um tributo a favor da sociedade. Mas o primeiro ponto que se tem que olhar não se pode cobrar tributo de forma inconstitucional. É isso mesmo. A sede da advocacia, lá no Jardim São Luís, foi o palco do lançamento da nova obra do Dr. Hilário Bock, o Manual do Advogado Previdenciário. O ADVJus esteve lá, veja como foi. Dr. Hilário Bock, parabéns, mais um lançamento, hoje acontecendo aqui juntamente com a Mizuno, na casa da advocacia. Parabéns, doutor. Eu agradeço, aqui a sua presença mais uma vez também, junto com a gente, divulgando o nosso trabalho, isso juntamente com o Dr. Paulo Lepre, meu filho, Hilário Bock Neto, e a gente está satisfeito, porque já está sabendo que está terminando já a primeira tiragem, esgotando, então a gente está muito feliz, até porque o trabalho foi feito com bastante empenho, bastante pesquisa, e realmente é um evento muito importante aqui, o lançamento do livro, junto com uma palestra. Foi um prazer escrever o livro que, como você disse, aborda todos os aspectos, desde a teoria quanto até a prática. Sim, é um livro atualizadíssimo, talvez seja um dos poucos do mercado que já contempla tudo que mudou no início de 2015 e além da parte teórica, uma parte prática, essa é a ideia da coleção e o livro contempla isso tudo. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Salomão. A nossa pauta, a carga tributária brasileira. É possível suportá-la? Doutor Marcelo, eu te pergunto o seguinte, hoje em dia existe uma tendência muito forte aí de pessoas, de colegas da advocacia, que eles têm assim um olhar, uma visão bem interessante de se trabalhar muito a parte do não contencioso. Isso sugere um pouco mais de brevidade nas causas. Será que é possível trazer isso para a esfera do direito tributário, doutor? Excelente pergunta. Aliás, como eu acompanho o seu trabalho, eu sei que você é um grande disseminador dessa linha. Sim. E eu concordo com ela, acho que cabe para todas as áreas do direito. No direito público, direito tributário, há um complicador, porque o Estado está cuidando de algo que é um bem público, então, a priori, ele não poderia negociar. Certo. Mas vejam, o Código Tributário Nacional permite a transação. Sim. Ela tem que vir por lei. Então, imagine o seguinte, há uma empresa que fabrica câmera fotográfica. É uma câmara filmadora, e ela vai ser executada pelo Estado. Em vez de se partir diretamente para tentar penhora online, se respeitar a legislação, da execução menos gravosa, e aí precisa do respeito do legislativo, da procuradoria, do consenso de não querer matar a empresa de uma vez, e aceitar, falar, olha, eu fabrico aqui
câmeras. O Estado compra câmera? O Estado precisa? Precisa. Tem diversas atividades que sim. Ou eu sou uma fábrica de sofá, o Estado precisa de sofá? Precisa. Sim. Então essa já seria uma forma de resolver maravilhosa. Está aí e não é utilizada. Não é utilizada. Por quê? Falta de conhecimento tributário, falta de vontade do Legislativo em relação a isso. Outra coisa, a Procuradoria, de forma maravilhosa, e aí tem que ser ressaltada, permite, e aí sim salva a empresa, salva os funcionários, que em vez de ir com essa voracidade e da facilidade da penhora online, sentar com os advogados da empresa e se chegar na conclusão de penhorar uma fatia do faturamento, que seja condizente com a realidade do faturamento da empresa e também com os débitos, mas isso permite que a empresa sobreviva. Sim. E que se ela vai se recuperando, quanto mais ela fatura, maior esse percentual. Quer dizer, isso é um tipo de negociação. E isso, embora não vá acabar com o contencioso, porque está ocorrendo dentro do contencioso, já melhoraria muito. Não vejo impedimento também, até porque é comum no Brasil e em países de alta tributação, Marco, essas anistias cíclicas. Certo. O Brasil de tributação altíssima, de multas ridículas. Tem multa no Brasil de 100%. Tem multa no Brasil de 100%. Seria interessantíssimo procurar em algum outro Brasil, faço esse desafio para quem gosta de tributário, achar multa de 100% em outro país. E aqui o judiciário ainda tem dúvida quando se vai falar do confisco da lei. Felizmente o Supremo já tem sinalizado que o máximo aceitável de uma multa é em torno de 20%. Mas ainda não é pacífico, não. Ainda não é pacífico, não. E o Estado de São Paulo tem multa até de 150%. E aí fica fácil, olha, paga o imposto agora, esse imposto que não vem discutir o imposto, paga ele agora, que essa multa que eu estou te dando de 150, eu reduzo ela para 75. Nossa. Quer dizer, não tem cabimento. Não tem cabimento. Então eu acho que criar uma fase de negociação prévia para se tentar um parcelamento, alguma coisa assim, eu acho que seria extremamente salutar. Interessante, né, doutor? Doutor, agora, o senhor acha assim, existe uma série de implicações, a gente está falando aí do gravame, né, que traz essa situação toda, que envolve essa carga tributária tão alta, mas trazer assim para um patamar mais factível, uma coisa mais simplificada. O senhor acha que, por exemplo, cobrando o imposto de acordo com a renda e o patrimônio dos contribuintes mesmo, né? Ou sei lá, talvez ampliar a participação aí na cobrança dos impostos diretos, talvez isso traria um pouco mais de justiça, doutor? Traria. Por exemplo, imposto de renda. O imposto sobre a renda no Brasil, a ordem da Constituição é que ele seja progressivo. Quem ganha mais tem que pagar mais. Verdade. Nada mais justo que isso. Isso é um desdobramento do princípio da igualdade. Acontece que no Brasil só existem 3 faixas. Quer dizer, para ser justo, Marco, tinha que ter 10. Pelo menos. Tinha que ter 10. Pelo menos. Então, vejam como assim, não é tão difícil a gente deixar esse sistema atual. O problema do Brasil não é a quantidade de tributos que existem hoje, como se fala, não é a quantidade de impostos, não é isso não. O problema é que hoje foram criadas contribuições que incidem sobre o mesmo fato que já tinha imposto. Então, por exemplo, já existe um imposto sobre a renda. Sobre a renda, o resultado. Aí se criou 2 contribuições, que eram contribuições sobre o faturamento. Isso é de uma gravidade, porque eu posso ter faturamento e não ter lucro. E como é que eu vou tributar faturamento? Isso é de um peso em cima das empresas terríveis. Aí uma contribuição social sobre o lucro, sendo que eu já tinha um imposto sobre a renda. Então, na verdade, não é a quantidade. Se a gente acabasse no Brasil com essas tributações sobre o mesmo fato, tributação sobre faturamento, que não faz o menor sentido, tem que ser sobre a receita. Essa tributação focada na cadeia produtiva não faz sentido. A cadeia produtiva tem que ser estimulada. O que merece alta tributação é o patrimônio. Quem tem mais patrimônio, uma maior tributação. É assim que se faz nos países desenvolvidos. Isso tem que ser tributado mesmo. Agora, a cadeia produtiva, não. E no Brasil há um problema sério, foi bom você tocar nisso, que são os créditos. Então, vira e mexe se dá benefício, então há crédito aos contribuintes de ICMS, de PIS, COFINS, de IPI, e as empresas acumulam esse crédito. E aí as leis falam, agora você pode compensar esse crédito, e é mentira. Na prática é mentira, ninguém consegue compensar crédito no Brasil. É uma tragédia. E aí vem uma lei isolada, fala, olha, se você pedir a compensação e aqui na Receita eu entender que seu pedido está errado, você tem uma multa de 50%. E houve ainda uma vibração, olha, com essa nova lei,
que foi declarada inconstitucional, mais uma que foi declarada inconstitucional, ficou uma alegria. Olha, pararam de pedir a compensação. Então, é uma outra coisa que o judiciário tem que prestar muita atenção. Tem que prestar muita atenção. O objetivo da não cumulatividade não é que se acumule crédito, os créditos têm que ser compensados. O governo Dilma, na primeira gestão, criou o Reintegra, um benefício maravilhoso para os exportadores. Vamos exportar, brasileiro? Vamos exportar, vocês vão ter 3% do que vocês exportarem. Maravilhoso. Em 90 dias a Receita Federal vai pagar nada, a Receita parou de pagar. E agora acabaram de baixar de 3% para 1%. Então... fica difícil a gente acreditar e a gente precisa muito. Você falou de segurança jurídica. Diferença de um país de terceiro mundo para um país de primeiro mundo é a segurança jurídica. Isso já dizia Geraldo Ataliba. E a gente precisa, e eu confio muito no nosso Poder Judiciário, a gente precisa de um Poder Judiciário cada vez mais corajoso, mais independente do Estado e que aplique a Constituição. É verdade. Doutor Marcelo Salomão, nós estamos aí, né, quanto tempo no aguardo dessa tão esperada reforma tributária. Nós podemos ter uma esperança de que, por exemplo, até num médio prazo, isso venha acontecer? O senhor acredita, doutor? Eu não acredito, acho que a reforma já vem sendo feita pontualmente e, lamentavelmente, para pior. Né? Ninguém se fala em tirar uma contribuição sobre o faturamento. Não é? Você cria cada vez mais vezes novos tributos, novos aumentos. Eu acho que a reforma que tinha para ser feita, ela já vem sendo feita, eu não acredito. Mas o que eu digo não precisa mexer na Constituição, é só a vontade política de quem nós elegemos. Esse é um recado importantíssimo que fica aí para os nossos governantes daqui, né? Daqui do município, daqui do nosso estado. Então não é só jogar a culpa lá para cima no governo federal, não é isso, doutor? Exatamente isso. Doutor Marcelo Salomão, nós estamos no finalzinho do ADV Jus e eu fiquei imensamente feliz com a sua presença. Muito obrigado. A honra é toda minha, um grande abraço. Tá certo. Meus amigos, nós essa semana estamos disparando o nosso jornalzinho eletrônico. Eu gostaria que você recebesse aí em seu e-mail, ok? Vai ser uma satisfação receber o seu feedback também. Nós vamos ficar aqui esperando. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.